Olá, galera concurseira. Meu nome é Alexandre Portela e eu vou, no caso, ministrar essa aula meio que no improviso, né? A gente vai estudar agora a ideia do cone. Cara, cone é uma dessas figuras chamadas figuras de revolução. Normalmente que você tem um eixo, você vai ter um eixo aí de rotação. E aí nesse eixo de rotação você vai prender um triângulo. Perfeito? Cara, a partir daí você vai dar um giro de 360 graus. Você vai girar essa figura. Quer dizer, a figura que vai ser formada aqui vai ser o cone. Então é por isso que o cone é chamado de figura de revolução, porque a figura que você gera aqui é uma circunferência na base, cujo raio é essa base aqui. Esse lado que você gerou, você vai chamar de geratriz, tá? Quer dizer, essa superfície que vai gerar aí, o lado que você girou, era geratriz, por isso que ele virou a geratriz, né? Seria essa distância que vem do vértice até a base. E aqui você teria a altura, que nesse caso é uma altura perpendicular. Se você perceber, é uma figura muito semelhante à pirâmide, né? Você vai ver que ela é uma figura muito similar à pirâmide aí. Então, tanto é similar que é o seguinte: se você tem um cone reto, o cone reto, você vai ter aí um cone que ele vai ser perpendicular ao raio da base. Perfeito? Então tá aqui o raio da base, o diâmetro da base, e ele é perpendicular ao raio da base. Né? Normalmente, na ideia do cone reto, normalmente, você vai ter como seção meridiana, que a gente já aprendeu o que é, aquele corte que passa paralelo, no caso, né, paralelo ao eixo de rotação ali. Esse corte vai ser um triângulo isósceles. Perfeito? E aí você vê aqui, né? Fechando aqui a ideia, ó. Você vai ter aqui o cone reto batendo ali, ou seja, a seção meridiana dele vai ser o quê? Um triângulo isósceles. Cara, quando você tem o cone oblíquo, do mesmo jeito da pirâmide, a altura vai cair do lado de fora. Isso quer dizer que quando você pegar o eixo de simetria, esse eixo de simetria ele vai ser, ó, inclinado em relação à altura. Então você vai ter um negócio aqui assim, ó, o eixo, aqui no caso a altura, né? A altura, e detalhe, eu já ia esquecendo, a altura coincide com o eixo de rotação. Perfeito? Nesse caso, aqui você tem o eixo de rotação, aqui você vai ter, né, a geratriz, e a altura desse cone vai bater lá fora. Ficou meio desfocada a figura, né? Foi meio que, como eu disse, é meio de improviso. Você vai ter o eixo aqui, esse é o eixo de rotação que a gente vai ter. Você vai ter o seu cone aqui, ó. Perfeito? E aí, ó, quando você desenhar a geratriz, você percebe que a geratriz está aqui. Aqui você vai ter o eixo. E aqui, ó, você vai ter a altura batendo lá fora. Perfeito? A altura não é perpendicular ao raio desse cone. Então você vai ter um cone oblíquo aí. Perfeito? Ele é torto. Como eu disse para você, em termos de pirâmide também, né, já que você tem esse ângulo aqui, isso aqui pode acontecer para você em lei dos cossenos, mas em trigonometria, em geometria espacial isso não vai aparecer dessa maneira. Perfeito? Então aí está aí a nossa ideia de cone reto, não de cone. Então o que a gente vai estudar mais aí, justamente é isso, é o cone reto. O cone reto vai ser a nossa menina dos olhos. Como eu disse para você na ideia anterior, né? Quer dizer, você tem um cone reto quando a altura é perpendicular ao raio da base, raio e raio, e o eixo coincide com essa altura, perfeito? E aí você faz esse desenhozinho aqui com o círculo da base, né? E aí aquilo que eu te falei,
O que você vai ter aqui como seção meridiana de um cone reto, obrigatoriamente vai ser o nosso triângulo isósceles, em que você vai ter geratriz como lado, você vai ter altura aqui, e aqui o raio e raio. No mesmo estudo que a gente faria de um triângulo isósceles, você sabe que a altura relativa ao lado desigual ou à base de um triângulo isósceles gera dois triângulos retângulos. Então aqui você já tem a primeira relação, que é o seguinte: geratriz ao quadrado é igual a h ao quadrado mais o raio ao quadrado, que seria aí um teorema de Pitágoras. Perfeito? Então você tem aí a ideia do cone reto para você. Tá? E aí, cara, isso daí a gente vai usar muito bem quando você falar em volume, né? Porque o volume do cone, ele vai ser parecido com o volume da pirâmide. Área da base, temos a base dele aqui é um círculo. E essa base vai ter superfície da base igual a πr ao quadrado. Então você vai ter πr ao quadrado, h, base vezes altura, dividido por 3, igual ao que você encontrava na pirâmide. Lembra? Então, muito parecido com o da pirâmide, que é o que você tem aí, né? E muito parecido, quer dizer, muito parecido não, é um triângulo isósceles a seção meridiana. Então você já consegue tirar essa ideia aí. Então, basicamente, a altura é para isso, cone geratriz, a gente vai usar para isso aí, que é para achar o volume. Tá? Agora, o nosso problema é o seguinte: quando você faz a planificação do cone, quando você planifica um cone, cara, chapeuzinho de festa, você cortou, você vai encontrar um setor circular. Esse setor circular, G, aqui é o V, que é o vértice, e ainda vai ter a base, que é o círculo que deu origem a esse giro aí. Perfeito? Na planificação do nosso conezinho, sendo que essa base é um círculo de raio R. A altura morreu pra gente aí. Beleza? Então, gente, só para ilustrar a ideia, você tem um setor circular, onde G é a geratriz, e esse comprimento do setor que você encontra aqui, ele coincide com o comprimento da nossa circunferência. Então, esse comprimento aqui, ele vai ser dado, tá, por 2πr, porque é o comprimento da circunferência da base. E a superfície, que a gente vai chamar de superfície lateral do cone, tá? Que é isso daqui, a nossa superfície lateral, ela vai ser dada por G πr. Beleza? Então, a superfície lateral do nosso cone é G πr. Então, essa é a área lateral do cone. Portela, como é que acha isso? Não sei o que. Regra de 3, cara. Você vai considerar o comprimento com este raio, que seria comprimento do setor com raio, que seria geratriz. Por regra de 3, você chega nessa forma. Tá beleza? E a superfície da base é πr ao quadrado. Então, junto comigo, superfície lateral ou área lateral é G πr. Área total, superfície total, é G πr mais πr ao quadrado, que seria a área da base. Cara, πr dá para fazer uma graça aqui. Então, a superfície total seria πr, que multiplica G mais R. Lembra alguma coisa para você? Muito parecido com pirâmide. Beleza? Mais simples um pouco.
Então, assim, o que eu te aconselho a fazer realmente é decorar essas formulazinhas, porque cone não tem muito mais o que fazer não, cara. Cone não há muito mais o que se estudar. Já que você já conhece pirâmide, cone é isso aí. Agora, é uma faxinazinha desmembrar certas fórmulas. Então, que você tem o volume, você tem a relação da seção meridiana, você tem a planificação, que aí ainda vai te dar aqui a área lateral, geratriz vezes π vezes raio da base, beleza? E a área total, que é πr, que multiplica G mais R. Aconselho a botar isso para evitar, às vezes, trabalhar com raio grande. Não há muito o que fazer em relação de cone, não. Quem já estudou pirâmide já conhece essas relações e está aí. Perfeito? Então, eu sou Alexandre Portela. Você assistiu o Cone Reto. Próxima aula eu vou botar exercícios para ir. Beleza? Um abraço.